Antes de iniciarmos as nossas análises, iremos fazer a seguinte analogia, para podermos entender as diferenças entre as ações de Deus, manifestadas na casa de Abinadab, onde a Arca da Aliança permaneceu por aproximadamente 20 anos, e as bênçãos que foram percebidas na casa de Obed-Edom, onde o mesmo artefato ficou por cerca de 3 meses. Porém, mesmo com tão pouco tempo de permanência, foram testemunhadas as manifestações das maravilhas do Senhor sobre aquele lugar. Assim, devemos pensar da seguinte maneira: a Arca da Aliança representava a presença e a glória de Deus. Sobre ela transparecia uma manifestação, em forma de aparência de fogo, a qual surgia, todas as vezes que uma nuvem, que acompanhava o povo de Israel, e os guiava no caminho do deserto, pairasse sobre o tabernáculo, conforme o texto do livro de Números, capítulo 9, verso 16, cujo texto declara: assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e, de noite, havia uma aparência de fogo. Na antiga aliança, o fogo tratava-se da manifestação genuína do Deus de Israel, cujas ocorrências denotavam a real presença do Senhor, fatos esses ocorridos na sarça ardente, Êxodo 3, verso 2, no Monte Sinai, Êxodo 19, verso 18, no altar de holocaustos, Levítico 9, verso 24, na consagração do Templo de Salomão, segundo Crônicas 7, verso 1. No Monte Carmelo, no desafio de Elias contra os profetas de Baal, primeiro livro de Reis 18, verso 38. Porém, especificamente, no capítulo 10 de Levítico, no verso 2, o fogo saiu de diante do Senhor, isto é, de sobre a Arca da Aliança. No Novo Testamento, ou Nova Aliança, a partir do nascimento, batismo e início do ministério do Senhor Jesus, à época, a manifestação da presença e da glória de Deus, não mais se fazia por intermédio da arca, mas da pessoa do próprio Verbo encarnado, da personificação da bondade de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, conforme os textos dos Evangelhos de João, capítulo 1, versos 1 e 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mediante essa tipologia bíblica, iremos realizar uma equiparação entre as 3 principais pessoas, que também receberam no Novo Testamento, a nova Arca da Aliança, ou seja, a pessoa do próprio Senhor, em suas casas, e quais foram os comportamentos delas, em relação a essa presença naquele recinto, quais as atitudes, que fizeram a diferença em suas vidas, e trouxeram para essas, as bênçãos advindas do poder de Deus, ou não, procurando assim, entender qual foi o comportamento da família de Obed-Edom, diante da Arca do Antigo Testamento. Quais foram as atitudes de cada um desses anfitriões, diante da pessoa de Jesus, ao receber a presença do Senhor em suas casas? Vamos saber a partir de agora. Primeira pessoa, Jairo, um dos principais da sinagoga. Às margens do lado de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, era um homem de determinado renome, e de bom conceito social, porém, ao se deparar com a glória de Deus, agora manifestada na pessoa de Jesus, não atinou para sua própria posição, ou para o seu status social, mas movido por sua própria necessidade, qual seja, a enfermidade de sua filha, prostrou-se diante do Rei da Glória, motivando-o a ir até a sua casa, na qual se operou uma grande maravilha, onde uma jovem garota de 12 anos, foi ressuscitada da sua condição de óbito, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Segunda pessoa, Zaqueu, o chefe dos publicanos. Na cidade de Jericó, no momento em que Jesus passava em uma das ruas daquela localidade, acompanhado por uma grande multidão, Zaqueu, querendo muito saber quem era Jesus, e não conseguindo observar, em razão da sua baixa estatura, subiu em uma figueira brava, com o intento de vislumbrar aquela ilustre pessoa. Porém, se o objetivo era ver Jesus, ocorreu que quem foi visto pelo Senhor, foi o próprio Zaqueu, cuja afirmação dirigida a ele foi: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Já naquele local, em determinado momento, Zaqueu se levantou, e afirmou ao Senhor: metade do que eu tenho, dou aos pobres, e se alguém eu defraudei, restituirei 4 vezes mais, isto, em obediência à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, em cumprimento ao descrito em Êxodo 22, no verso 1,
pois naquele momento, se encontrava diante da presença do próprio regente do mundo, o que demonstra o quanto Zaqueu se prostrou, diante da autoridade de Jesus, tomando atitudes concernentes a uma pessoa arrependida, motivo pelo qual, o Senhor declarou a seu respeito: hoje veio salvação a esta casa, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Zaqueu desceu para se humilhar e adorar ao Senhor, e se levantou para obedecer a sua palavra. Um exemplo para cada um de nós. Terceira pessoa, Simão, o fariseu. Um determinado fariseu, de nome Simão, em certa ocasião, convidou o Senhor Jesus para uma refeição em sua casa, que assim aconteceu, onde Jesus assentou-se à mesa daquele indivíduo, conforme o texto do Evangelho de Lucas 7, a partir do verso 36. Naquele local, Jesus foi totalmente desprezado, sem os devidos cuidados e de maneira bem informal, sendo a única pessoa que o tratou com todo o desvelo, dando a devida importância para a sua ilustre presença, foi uma mulher que lá ingressou, sem ser convidada. A qual, ao penetrar no recinto, localizou a mais importante pessoa, e sem ordem de ninguém, contrariando todas as opiniões a seu respeito, lavou os pés do Senhor Jesus com lágrimas, enxugou-lhes com os cabelos, e os ungiu com unguento. Simão, o fariseu, o anfitrião da ocasião, ao invés de enaltecer a atitude da mulher, a qual havia feito ao seu convidado, tudo aquilo que ele não fez, pelo contrário, arrazoava em seus pensamentos, sobre o fato de Jesus ter aceitado ser tocado, por aquela mulher, por ser considerada uma pecadora. A partir desse último caso, poderemos fazer uma análise sobre o ocorrido, nas casas de Abinadab e Obed-Edom, em relação à Arca da Aliança. Vamos fazer a seguinte analogia, entre as pessoas de Simão o fariseu, uma pessoa renomada, e extremamente legalista, e a mulher pecadora, uma pessoa totalmente insignificante, e fora dos padrões da religiosidade. Então, pensaremos da seguinte maneira. Provavelmente, a Arca da Aliança foi tratada pela família de Abinadab, tal como a pessoa de Jesus foi tratada pelo seu anfitrião, o fariseu de nome Simão. Pois, assim como não se valoriza um móvel qualquer de uma casa, um mobiliário sem muita utilidade, que simplesmente faz parte do ambiente, assim Simão fariseu se comportou diante da presença da glória de Deus, na pessoa de Jesus. Em nenhum momento, o fariseu o tratou com desvelo, ministrando honrarias sobre sua pessoa. Havia 3 espécies de honraria naquela época: um ósculo no rosto, para sacerdotes, um ósculo na mão, para profetas, e uma inclinação de rosto e de dorso, juntamente com mãos erguidas, para reis e autoridades. Essa última, não era habitual para os judeus, não fazia parte das suas práticas e costumes, pois se prostravam somente diante de Deus, sua glória, sua manifestação, ou dos seus ungidos, tais quais os reis Davi e Salomão. Ao contrário do comportamento de Simão, a mulher pecadora entrou naquele recinto, ungiu os pés do Senhor, o reconhecendo como sacerdote, lavou seus pés com lágrimas, tratando-o como convidado, beijando também os seus pés, honraria dada aos profetas e sacerdotes, e se prostrou ante aos seus pés, honraria máxima dada ao rei, e quando se lançava e segurava aos pés de alguém, denotava um pedido por clemência e misericórdia. Diante dessas análises, entendemos que foi o tratamento de Obed-Edom, diante da presença e da Arca da Aliança, que atraiu as bênçãos de Deus para sua casa, assim como a mulher pecadora alcançou do Senhor o perdão dos seus pecados, em virtude do reconhecimento e da honra ministrada diante da glória de Deus.